Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora e hoje eu vou falar sobre o caso da influenciadora Beatriz dos Anjos Miranda, que teve a vida tirada nos últimos dias pelo seu então namorado. Esse caso é marcante porque o casal documentou todas as brigas que antecederam a morte da Beatriz, com direito a postagens nas redes sociais e a diversos espectadores acompanhando todo o desfecho dessa tragédia. Então fiquem comigo até o final do vídeo para entender tudo o que temos até agora sobre este caso, que eu vou contar tudo para vocês. Mas antes, você precisa saber que o método BUA do professor Jonas Bressan está com 57% de desconto. Sim, o melhor curso de inglês da internet está com um preço ótimo. Esse preço é promocional e vai acabar, e o curso está no valor de R$ 296,99 à vista ou 12 vezes de R$ 29,70. Então, se você já tentou de tudo para dominar o inglês, mas sente que não consegue sair do lugar, você precisa conhecer o método BUA do professor Jonas Bressan. Eu vou deixar o link aqui no box de informações e também no primeiro comentário fixado. Você pode acessar, garantir o seu curso e também ver os relatos dos alunos do professor Jonas Bressan. Também não se esqueçam de curtir, de se inscrever no meu canal, deixar um desses comentários que eu leio e respondo todos vocês. Também me siga na rede social de foto, estará aqui na tela. Lá eu tenho contato mais direto com todos. Você pode mandar uma mensagem falando que veio do Caixa de Pandora. Bom, então é isso e bora pro caso de hoje. Bom, o caso da Beatriz dos Anjos Miranda é uma tragédia que está chocando o Brasil e aconteceu em março de 2025, envolvendo esse crime contra a vida de uma influenciadora digital de 24 anos, conhecida pela sua presença marcante nas redes sociais. Ela tinha mais de 1 milhão de seguidores em diversas redes sociais como TikTok e Kawaii, e ela compartilhava vídeos de humor, dança e momentos da sua rotina. E muitas vezes ela aparecia ao lado do seu namorado, Antônio Lício Moraes da Costa, de 20 anos. E o que começou como um relacionamento exposto publicamente, marcado por brigas e até mesmo agressões físicas mútuas, terminou em um crime brutal de feminicídio na madrugada de 29 de março de 2025. E tudo aconteceu em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, no Ceará. Mas afinal de contas, quem era Beatriz dos Anjos Miranda? Bom, ela nasceu em 2001 e aos 24 anos era considerada uma influenciadora digital. Nas redes sociais ela compartilhava um pouco da sua vida pessoal, fazia danças, filmava o seu cotidiano e diversas pessoas se interessavam pelo seu conteúdo e a acompanhavam. Ela era natural do Ceará e residia na região metropolitana de Fortaleza e era mãe de 2 filhas pequenas, uma menina de 7 e outra de 1 ano de idade. E essas filhas eram frutos de um relacionamento anterior da Beatriz. Ela trazia nas suas redes sociais os conteúdos leves e divertidos, as danças, mas também ali ela trazia algumas partes da sua vida íntima que não eram tão agradáveis assim. Ela acumulava mais de 37 milhões de curtidas apenas no Kawaii e ela acabou se tornando uma figura conhecida em diversas redes. E grande parte do seu conteúdo incluía também o Lício, o seu namorado, com quem esteve em um relacionamento por cerca de 1 ano. O casal frequentemente expunha a sua rotina nas redes sociais, mostrando tanto os momentos de romance e descontração, quanto as brigas que eles tinham.
E pouco antes dos fatos, eles chegaram a gravar vídeos de discussões que eles estavam tendo e até mesmo agressões físicas entre os dois. E nós vamos descobrir neste caso que esse tipo de atitude era bem comum entre os dois. Então o relacionamento era extremamente conturbado e abusivo. Eles eram duas pessoas bastante agressivas um com o outro. Segundo Francisco Miranda, o pai da Beatriz, o ciúme era um fator constante no relacionamento. Ele disse que eles tinham muito ciúme um do outro. O Lício já havia batido na Beatriz muitas vezes, porém o pai dela falou que até então não sabia disso. E ela batia nele, ele batia nela, então era um relacionamento extremamente problemático. E eles expunham tudo isso na internet. Inclusive, logo em seguida que eles expunham alguma briga ou discussão, eles faziam pronunciamentos explicando as brigas que eles tinham, que é um nível de exposição muito além do normal. Bom, o relacionamento entre a Beatriz e o Lício começou a ganhar um certo destaque nas redes sociais, cerca de um ano antes do crime, exatamente por causa dessa dinâmica que eles tinham de mostrar as brigas do relacionamento, e tem pessoas que se interessam por esse tipo de conteúdo, e os dois ficavam produzindo conteúdos juntos, incluindo vídeos de humor, declarações públicas de amor, e conforme eu falei para vocês, eles também expunham as brigas que eles tinham. Bom, um exemplo aí de vídeo que eles publicavam nas redes sociais é um vídeo que o Antônio aparece cantando uma música para Beatriz. Ele está bem romântico nesse vídeo, ele a chama de minha esposa, minha futura noiva, e ele expressa o desejo de se casar com ela. Fiz uma música especialmente para minha esposa, minha futura noiva. É de carinho, de coração. Tentei fazer, né? Ela é mais ou menos assim, ó. O nome da música é Isso é um Pedido. E ela vem mais ou menos assim, eu quero que escute com atenção, viu? Ó. Te provo que te amo de verdade. Vem comigo ser feliz e ser a minha mulher. Largo tudo pra viver contigo. Te dou meu sobrenome, tudo que você quiser. Que tal a gente se amar e esquecer de tudo que ficou pra trás? Não deixa o orgulho vencer, talvez esse é o destino. Me dá uma chance, vai, prometo ser diferente, não dá mais vacilo. Isso é um pedido. Você quer casar comigo, te darei amor infinito. Ixi! Eu nem percebi que tu tava com a aliança. Isso é um pedido. Você quer casar comigo, te darei amor infinito. Porém, essa imagem de romantismo era apenas uma faceta de uma relação marcada pela violência que vinha de ambos os lados. Bom, os vídeos compartilhados por ambos mostravam discussões frequentes que eles tinham, muitas vezes escalando ali para agressões físicas. Em um dos registros mais comentados, postado na quinta-feira, no dia 27 de março de 2025, apenas 2 dias antes do crime, a Beatriz aparece ferindo o Lício com objeto cortante. Posteriormente, ela assumiu que era uma tesoura, que ela estava bastante nervosa e o feriu com esse objeto. Enquanto isso, enquanto ele era agredido, o Lício filmou tudo. Então ele filmou sendo atacado e enquanto ele sangrava, ele pedia que ela parasse com aquilo, que ela iria matar ele, e essas cenas são bem chocantes e até um pouco perturbadoras de assistir. Então ele filmou tudo isso e depois postou nas suas redes sociais. As imagens mostram o Lício com ferimentos nos braços e também na perna. Ele está chorando e acusando a Beatriz de tentar tirar a sua vida. A polícia foi chamada nessa ocasião, mas posteriormente o Lício falou que os policiais riram dele e não quiseram levá-lo até a delegacia, porque ele estava sangrando, e depois tanto o Lício quanto a Beatriz gravaram vídeos e postaram em suas redes sociais se pronunciando sobre o que havia acontecido. Segundo a Beatriz, o motivo da briga teria sido porque o Lício estava enviando mensagens para a prima dela, então estaria se envolvendo aí com outras mulheres também, além de mandar mensagens para a prima da Beatriz. Ela falou que se descontrolou e o feriu nessa ocasião. Depois disso, o Lício chegou a registrar um boletim de ocorrência contra a Beatriz por conta da agressão. E apesar do término do relacionamento deles, que aconteceu
poucos dias antes do crime, os dois continuavam mantendo contato. E isso acabou culminando no encontro fatídico na madrugada do dia 29 de março. Bom, todo esse caso aconteceu nessa madrugada do dia 29 de março e, conforme eu falei para vocês, o casal estava tendo brigas constantes e eles estavam separados nessa ocasião, mas o Lício fazia ciúmes para Beatriz, mandando mensagens para outras meninas e mostrando para ela, como por exemplo para a prima dela, e ela também nos últimos dias se encontrou com o MC para gravar um vídeo juntos dançando, e depois ela mostrou esse vídeo dos dois dançando para o Lício, provocando ciúme nele também. Bom, na noite dos fatos, eles combinaram de se encontrar para conversar, e de acordo com as investigações iniciais da Polícia Militar e da Polícia Civil do Ceará, a Beatriz estava no carro do Lício quando os dois começaram uma discussão intensa. O motivo exato do desentendimento ainda está sob análise, porém o Lício alegou em depoimento que a Beatriz o teria ameaçado de forma subliminar, dizendo que faria algo contra ele, e isso teria deixado ele com algum receio ali em sua cabeça, segundo as palavras do Lício. Bom, por volta da 1h30 da manhã, próximo ali da casa da Beatriz, eles estavam dentro do carro tendo uma discussão e o Lício, em determinado momento, passou para o banco traseiro do veículo e, segundo a sua própria confissão, ele sufocou a Beatriz com um cinto de segurança. Ele afirmou que naquele momento ele agiu por impulso e inicialmente ele acreditou que a Beatriz estivesse apenas desmaiada, e essa não é a primeira vez em que ele apertava o pescoço da sua namorada, mas dessa vez foi fatal. Ele tentou reanimá-la, mas ao perceber que ela estava de fato sem vida, ele tomou uma decisão ainda mais drástica. Ele levou um carro até um loteamento isolado, abandonou o veículo e depois tentou incendiá-lo com o corpo da Beatriz dentro. Ele esperava que dessa forma ele ocultaria o corpo dela e também todas as provas do crime que ele havia acabado de cometer, mas o seu plano acabou não se concretizando como ele esperava. Acontece que as chamas não se espalharam completamente pelo veículo, e isso causou apenas alguns danos parciais ao interior do carro e nem chegou até o corpo da Beatriz. E uma coisa que me chamou a atenção nesse caso é que nós temos fotos e vídeos de tudo o que aconteceu neste caso, desde as discussões do casal que antecedeu a morte da Beatriz, o pronunciamento deles após essa briga de agressão que eles tiveram e até fotos da Beatriz sem vida dentro daquele carro. Tem fotos também da Beatriz dentro do caixão sem vida e filmaram também uma das filhas dela deixando um bilhete no caixão da própria mãe, o que torna esse caso muito esquisito. Essa necessidade de tirar fotos e filmar momentos como esse e ficar postando nas redes sociais é um tanto quanto macabro. Mas continuando aqui, após o crime, o Lício voltou para casa e confessou o crime à sua mãe, e segundo seu depoimento na audiência de custódia, foi ela quem o convenceu a se entregar para a polícia. Então, ainda na madrugada de 29 de março, ele foi até a delegacia, onde ele foi preso em flagrante pela polícia militar. Neste momento, ele conduziu os policiais até o local do crime, onde o corpo da Beatriz foi oficialmente localizado e identificado, e foi confirmado que ela já estava sem vida há algum tempo. Na delegacia, o Lício foi autuado por feminicídio e em seu depoimento ele alegou que agiu por impulso após as supostas ameaças que a Beatriz havia feito contra ele. E ele negou que tenha incendiado o carro com intenção de esconder o crime. Mas acredito que não tenha muitas dúvidas de que ele tenha sim tentado fazer isso, porque não tem nenhuma explicação clara do motivo de ele ter jogado fogo no carro. Ele também mencionou que ao perceber que a Beatriz estava morta, ele entrou em pânico e tomou essa decisão de atear o fogo ao veículo. Então ele falou que foi por desespero. Bom, o Lício, aos 20 anos de idade, já tinha antecedentes criminais por crimes contra a administração pública, desacato e também resistência. Durante a audiência de custódia, realizada poucas horas após a sua prisão, a justiça converteu a prisão de flagrante para prisão preventiva, determinando que o Lício deve sim permanecer detido devido à gravidade do crime. Ele também usou de meios cruéis e tentou destruir provas do seu crime. Tudo isso faz com que ele fique preso em prisão preventiva até a data do julgamento. O corpo da Beatriz foi liberado após a perícia realizada pela polícia científica
do Ceará, e ele foi sepultado no domingo, no dia 30 de março de 2025. O sepultamento aconteceu no cemitério São João Batista, no distrito de Aruaru, em Morada Nova, a cerca de 166 quilômetros de Fortaleza. Centenas de pessoas compareceram, entre eles familiares, amigos e pessoas que a acompanhavam nas redes sociais. E ali foi marcado por um cortejo pelas ruas da cidade, e durante o evento, todas as pessoas que estavam presentes pediam justiça, carregaram cartazes também com a foto e o nome dela e gritaram palavras de ordem em memória da Beatriz. O Francisco, pai dela, esteve presente também no sepultamento e lamentou não ter ficado sabendo das agressões sofridas pela Beatriz durante o seu relacionamento. E esse crime chocou a todos por causa da brutalidade em que tudo aconteceu e também com a exposição de todo esse casal nas mídias sociais. Além disso, com o fato de que o relacionamento era extremamente abusivo e era amplamente documentado em vídeos públicos que tem aí para todos verem na internet. E a exposição das brigas do casal nas redes mostra uma certa romantização de relações problemáticas. Isso em filmes de dramas românticos ou então comédias românticas pode parecer bonito, mas na vida real é você estar a um passo da tragédia, assim como aconteceu com a Beatriz. Esse caso ele foi registrado na delegacia como feminicídio e está sendo conduzido pelo DHPP, da Polícia Civil do Ceará, e até o momento as autoridades não divulgaram informações detalhadas sobre os possíveis fatores desencadeantes do crime ou se havia ameaças anteriores já documentadas. A perícia no corpo da Beatriz e também no veículo continua em andamento e o laudo oficial deve esclarecer aspectos como a causa exata da morte e também eventuais evidências adicionais que tenham sido encontradas ali no local do crime. Porém, o Lício já assumiu que de fato ele a enforcou com aquele cinto de segurança e provavelmente essa foi a causa da morte. Mas claro que a necropsia vai nos dizer com certeza o que de fato aconteceu ali. E esse caso não é apenas mais um feminicídio a engrossar as estatísticas do país. É também um exemplo de como as redes sociais podem alimentar dinâmicas destrutivas até culminarem em uma tragédia. A Beatriz expunha ao mundo um relacionamento marcado por agressões mútuas, transformando brigas violentas em um conteúdo nas redes sociais para receber curtidas, comentários e visualizações. Essa busca desenfreada por engajamento não só normalizou o grande problema que havia naquele relacionamento e que era exposto para todos verem, mas construiu também o caminho para esse desfecho fatal que levou a vida da Beatriz embora. Ela foi a vítima fatal desse caso, mas ela também teve seu papel ativo nessa espiral de violência que acontecia em seu relacionamento. Não tem como negar o absurdo de um casal que, em vez de buscar ajuda ou romper um ciclo claramente abusivo, optou por exibir as suas discussões e agressões físicas para uma audiência que estava faminta por drama. Vídeos como o de 27 de março, onde a Beatriz aparece ferindo o Lício com um objeto cortante enquanto ele sangrava e pedia por ajuda, são provas disso. Mas claro que nada justifica o crime contra a vida da Beatriz. O que eu estou falando aqui é que esse relacionamento foi sendo escalado a um ciclo de violência que não foi rompido e chegou a uma vítima fatal deste caso. E tudo isso em troca de quê? Todos esses vídeos expostos, todas essas violências e brigas, tudo era exposto em troca de alguns milhares de likes, um punhado ali de compartilhamentos e a ilusão de que eles tinham alguma relevância digital. As agressões que o Lício praticava contra a Beatriz, relatadas pelo pai dela após a sua morte, eram igualmente parte desse roteiro macabro. Ambos alimentaram uma narrativa pública de violência recíproca, onde tapas, gritos, sangue viraram uma moeda de troca para ter alguma atenção online. E todo esse relacionamento de brigas e violências e toda essa exposição não era apenas inconsequente, era tudo muito perigoso. Eles transformaram o relacionamento abusivo e agressivo em espetáculo. Então ambos banalizaram a violência doméstica, eles venderam tudo aquilo como um entretenimento para a internet. E ali eles contribuíram para uma escalada de agressividade
fazendo com que as brigas se intensificassem até chegar a um tal ponto que não teve mais volta. E o preço disso foi a vida da Beatriz, a grande vítima dessa história, a vítima fatal. Ela foi sufocada com um cinto de segurança e deixada em um carro parcialmente incendiado, enquanto seu namorado tentava apagar as evidências do seu crime. A exposição pública de tudo isso pode ter funcionado como uma espécie de combustível que manteve essa fogueira acesa do relacionamento deles, dando palco para um ciclo que poderia ter sido interrompido com maturidade ou então uma intervenção externa de amigos ou familiares que também acompanhavam todo esse drama no relacionamento do casal que era postado nas redes sociais. Ambos transformaram a própria autodestruição em conteúdo, e o resultado disso foi uma jovem de 24 anos morta e 2 crianças órfãos. Bom, pessoal, esse é o caso de hoje. Eu achei interessante trazer para vocês, para nós vermos os reflexos aí de um relacionamento extremamente exposto nas redes sociais e um relacionamento um tanto quanto abusivo que aparentemente não contava com a ajuda de nenhum dos lados e aparentemente nenhuma ajuda dos próprios familiares, que provavelmente acompanhava tudo isso nas redes sociais. Claro que eram 2 adultos ali responsáveis pelos próprios atos, mas tudo isso era exposto, alimentado por visualizações, por curtidas, e infelizmente uma menina de apenas 24 anos acabou morta em toda essa relação conturbada e exposta nas redes sociais. Bom, deixa aqui nos comentários o que você achou desse caso, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.